Olha, investimentos abaixo do previsto por lei em saúde e em educação. Esses são dois dos motivos que levaram o Tribunal de Contas do Estado a rejeitar, por unanimidade, as contas do governador Luiz Fernando Pezão e do vice Francisco Dornelles em 2016. Agora cabe à Assembleia Legislativa decidir se as contas do Estado serão ou não aprovadas. A sessão do Tribunal de Contas do Estado teve apenas 4 julgadores. A presidente interina, Mariana Montebello, também relatora, e 3 conselheiros substitutos. Todos votaram pela rejeição das contas do governador Luiz Fernando Pezão e do vice Francisco Dornelles. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade, deliberou pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas do governo de 2016, da chefia do Poder Executivo Estadual. O tribunal identificou 4 irregularidades graves. O governo do estado aplicou somente 10,42% das receitas e transferências de impostos na saúde, quando, por lei, o limite mínimo é de 12% das receitas. 376 milhões de reais foram aplicados na saúde sem passar pelo Fundo Estadual de Saúde, como manda a lei. O Fundo de Amparo à Pesquisa não recebeu os 2% das receitas de impostos previstos para o desenvolvimento científico. Além disso, o governo deixou de transferir para o Fundeb, o Fundo para a Educação Básica, cerca de 840 milhões de reais. O descontrole das contas públicas verificado nas contas impactaram especificamente e em especial 3 funções do governo, quais sejam saúde, educação e pesquisa, inovação científica e tecnológica. Ao analisar as contas, os conselheiros também identificaram 25 impropriedades e aprovaram a realização de 5 auditorias para investigar supostas irregularidades na folha de pagamentos e na Secretaria de Fazenda e Planejamento. A presidente interina do tribunal, Mariana Montebello, disse que o desequilíbrio fiscal não justifica nenhuma dessas irregularidades, mas destacou que esse foi um julgamento técnico e jurídico. Agora cabe à Alerj fazer o julgamento político e decidir se aprova ou não as contas do governo. O governo do estado disse que, embora apresente elevado nível técnico, o parecer está concentrado em parâmetros contábeis, cabendo à Assembleia Legislativa julgar de acordo com as circunstâncias e o contexto do ano de 2016. A justificativa do governo é de que houve queda de receita no ano passado, com redução de quase 70% da arrecadação de royalties do petróleo entre 2013 e 2016, e que o recuo na atividade econômica do país afetou fortemente as finanças do Estado. O governo do Estado também diz que, descontada a inflação, houve queda de 7,7% na arrecadação do ICMS em relação a 2015 e que a receita líquida do Tesouro Estadual desabou de 51,9 bilhões de reais em 2014 para 44 bilhões em 2016. E afirma que a Secretaria de Fazenda tem divergências em relação ao método de verificação do tribunal e que vai apontar essas divergências na Alerj. Olha, a Ana Paula Santos está ao vivo e vai nos dizer aí o que a Secretaria de Fazenda tem a dizer sobre esse parecer aí que o Estado gastou menos do que deveria gastar ali em saúde e educação, que a lei prevê, né, Ana Paula? Exatamente, Fachá. Bom dia para você, um bom dia a todos. Vou começar com as respostas sobre o setor de educação. Segundo a Secretaria de Estado de Fazenda, por causa das inúmeros bloqueios que aconteceram nas contas e também arrestos, eles ficaram impossibilitados de acessar o caixa. Isso aconteceu durante 47 dias, mas segundo o governo do estado, não houve prejuízo para a população do estado do Rio de Janeiro. Eles também dizem que o valor correspondente à diferença entre o percentual gasto em 2016 está sendo pago em 2017, conforme a legislação vigente. Agora, as duas respostas sobre educação, sobre o FAPERJ, o Fundo de Amparo à Pesquisa, eles respondem o seguinte, que eles contestam os valores passados pelo TCE. Segundo o Tribunal de Contas, houve uma despesa, o valor repassado foi de 301,3 milhões, sendo que o pagamento de despesas foi de 145,9
5,8 milhões. O governo do estado contesta esse número, dizendo que o valor empenhado pela FAPERJ foi um pouco maior, de 330 milhões de reais, e que o pagamento de 145,8 milhões, ele teve que ser feito em caráter emergencial por causa da grave crise financeira e foi destinado para o pagamento dos servidores e também dos funcionários ali, também daquelas pessoas que prestam serviços para a secretaria. Eles disseram também em relação ao Fundeb, que o Fundo de Administração Fazendária, que essas multas têm um caráter punitivo e a finalidade é a punição dos ilícitos, não caracterizando o tributo em si. Essa análise do TCE vai ser verificada pela Alerj. Ontem a bancada de oposição reagiu e disse que vai pedir o impeachment do governador Luiz Fernando Pezão e também do vice dele. Quem acompanhou tudo foi o repórter Ari Peixoto. Nós vamos acompanhar agora na reportagem. O parecer do TCE virá para a Assembleia Legislativa e tem um prazo de 60 dias para ser analisado pela Comissão de Finanças e Orçamento. Só depois virá a votação no plenário. É bom lembrar que o parecer do Tribunal de Contas de 2015 ainda não foi votado. Vamos ver o que disseram o líder do governo na Assembleia e um líder de um partido da oposição. Olha, infelizmente a relatora não considerou as dificuldades que o governador teve no ano de 2016, sobretudo por conta da dificuldade econômica, da perda de receita, mas também dos arrestos que foram aqui graves para nós aqui no estado do Rio de Janeiro. Então nós compreendemos que esse tema vem à casa para que o parlamento decida. Então eu já esperava e aguardava esse resultado. Agora é esperar que, de fato, os deputados compreendam essa dificuldade que o governo teve, sobretudo na gestão do Caixa em 2016, e reforme esse parecer do Tribunal de Contas. Eu já nas contas de 2015, na Comissão de Orçamento, eu tinha votado pela rejeição das contas. O score lá foi 5-2. Teve meu voto, o deputado Pontes Bittencourt. As contas de 2015 ainda não vieram a plenário. As contas de 2016 não tinha nenhuma condição de ser aprovada pelo tribunal. E o tribunal a rejeitou por unanimidade, porque feriu muitos preceitos constitucionais e da própria lei de responsabilidade fiscal. Então, o governo Pezão já tem problemas no Tribunal Regional Eleitoral, com as contas de campanha rejeitadas, recorrendo ao TSE, tem problemas agora nas suas próprias contas, né? Porque se aprovada a rejeição pelo plenário, de imediato gera inelegibilidade, tanto do governador quanto do vice. E também fica caracterizado o que nós chamamos constitucionalmente de crime de responsabilidade. Com base no parecer do Tribunal de Contas, o PSOL entrou com um novo pedido de impeachment contra o governador Luiz Fernando Pezão e o vice Francisco Dornelles. Além disso, a sessão desta terça-feira teve duas mensagens enviadas pelo Executivo que acabaram retiradas de pauta porque receberam muitas emendas. O projeto que formaliza a entrada do Estado do Rio no Plano de Recuperação Fiscal recebeu 73 emendas. E o projeto que modifica as regras de benefícios de pensão por morte dos servidores estaduais teve 255 emendas. Esses dois projetos devem voltar à pauta de votações na semana que vem. E aí, provavelmente, na semana seguinte, o terceiro projeto sobre recuperação fiscal enviado pelo Executivo aqui para a Assembleia deve ser discutido na Alerj. É o que busca reequilibrar as contas públicas no âmbito do regime de recuperação fiscal, como determina a lei que foi aprovada no Congresso Nacional. A mensagem estabelece normas e diretrizes para o crescimento das despesas primárias do orçamento fiscal e da Seguridade Social do Estado do Rio de Janeiro, tanto no Poder Executivo quanto no Legislativo, no Judiciário, no Tribunal de Contas, no Ministério Público e na Defensoria Pública. O projeto prevê que a despesa líquida não pode ser maior do que a dos 2 anos anteriores. É, segundo representantes da base aliada do governo, uma das contrapartidas à Lei de Recuperação Fiscal do governo federal. Ela praticamente adota uma lei de responsabilidade fiscal estadual, limitando os gastos para não cortar direitos e benefícios dos servidores. A oposição diz que este foi o primeiro projeto enviado pelo governo que tem profundidade e grandes chances de ser aprovado.